Fala galera! Na aula de hoje aqui vamos desvendar um pouquinho dos segredos que tem dentro das dízimas periódicas, tá? Aqueles números que possuem zero ou algum número inteiro e infinitas casas decimais e aquele padrãozinho de repetição que a gente chama de período. Por que que isso acontece? Tá? Em teoria dos números, a gente sabe o seguinte, como a gente tem um sistema decimal que tem potência de base 10, né? A gente entende então que toda fração tem um formato de fração irredutível, que é aquela que não dá mais para simplificar, em que na parte de baixo o denominador que denomina o tamanho da fração possui 2, 5 ou uma combinação deles, tipo 10, que é 2 vezes 5, 20, que é 2 vezes 2 vezes 5, ou 25, por exemplo, que é 5 vezes 5, ele sempre vai conseguir ter uma divisão certinha, correta. Então a gente tem uma quantidade de casas decimais finitas. Não importa se ele é muito grande ou não. Quanto maior o número que você dividir, mais casas decimais a gente vai ter. Mas sempre vai ter um fim, tá? Quando a gente tem outros fatores primos, né? 3, 7, 11, 13, qualquer outro número primo dividindo na fração irredutível, ele vai gerar uma dízima, tá? Aí você pode perguntar, professor, por que que a gente tem então os outros números diferentes de 2 e 5 formando frações que são geratrizes e a gente só trabalha com 9? Para isso, estou com a calculadora aqui do lado e eu gostaria de mostrar um negocinho para vocês. Vamos lá, eu separei apenas 3 exemplos, mas isso serve para qualquer divisão que você queira fazer e eu convido vocês até a tentarem explorar esse recurso, tá? A gente vai começar primeiro com a divisão 1 dividido por 7 para vocês verem o seguinte. Nós temos aqui então uma dízima periódica, como vocês podem ver. Ela é 0, né? Ela é menor que 1 porque obviamente 1 é menor que 7, então a gente tem menos que a unidade. E aqui você pode observar que o nosso período é 14, 28, 57. Aí repete novamente, 14, 28, 57, 14, 28, 57 indefinidamente, tá? Eu tenho aqui a nossa fração 1 sobre 7 e eu posso transformar ela para encontrar uma equivalente, tá? Se a gente for pensar aquela regrinha da formação da dízima periódica, como que a gente faz? A gente copia o número que a gente quer no período, em cima no numerador, e na parte de baixo do denominador, a quantidade de noves que representa o período. Como a gente tem aqui 6 algarismos representando o período, nós precisaríamos de 6 9, tá? Então, para eu fazer a fração 1 sétimo virar 14, 28, 57 em cima, não vamos supor que não é 999 embaixo, né? Tá cheio de 9. Eu precisaria multiplicar em cima e embaixo por 14, 28 e 57. A parte de cima é óbvio, 1 multiplicado por ele, tudo bem. Mas vamos ver a parte de baixo, que é interessante. Então, a gente vai ter aqui 7 vezes 14, 28, 57. Esse resultado vai dar... Deu um monte de 9. Então, a gente tem uma fração equivalente em relação a 1 sétimo, que ela tem 9 embaixo. E, coincidentemente, para ter os 9 embaixo, a parte de cima, o nosso numerador, tem a cara do nosso período. Tá? Vamos tentar um segundo número aqui, que é o 2 dividido por 11. Tá? Você observa, então, que ele virou 0,18, 18, 18, período é 18. Então, a gente pode supor que é 18 dividido por alguma coisa. A parte de cima, nosso numerador é 2. Para virar 18, eu multiplicaria por 9. 2 vezes 9, 18. Se eu fizer 11 vezes 9, vai dar 99. Deu certinho, novamente, essa regrinha funciona. Só para a gente ter um desencargo de consciência, porque alguém pode falar assim, a gente fez com 1 numerador, com 2. Vou fazer uma variação que é um pouquinho mais complexa, que seria o 5 dividido por 13. 5 dividido por 13 também vai ser uma dízima periódica que a gente vai ter 6 algarismos no nosso período. 38, 46, 15, tá? Então, o 5 para virar 38, 46, 15 ou 384.615, já fiz uma divisão prévia só para vocês verem. 5 vezes, a gente vai ter que multiplicar por 7, 6, 9, 2, 3. 76.923. Deu o nosso período, ó, 38, 46, 15. A nossa parte de baixo,
a gente vai multiplicar também por 76.923. Então, 13 vezes 76.923. Aconteceu de novo. O nosso denominador cheio de 9 e a nossa parte de cima, o nosso numerador, tem a cara do período. Então, para que a gente vai tentar criar frações com outros denominadores, com outros números primos, se a gente pode facilitar e usar somente 9, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa regra. Esse primeiro caso aqui é o mais simples de todos. Toda vez que você tiver a parte de cima menor que a parte de baixo, o resultado tende a dar menor que 1, tá? E aqui é muito simples você montar a fração geratriz da dízima periódica que você deseja. Por exemplo, se eu quisesse uma dízima periódica que tivesse período 25, o que eu faço? Eu coloco o período na parte de cima, e aí, como a minha repetição tem 2 algarismos, eu vou dividir por 2 noves, eu vou dividir por 99. E aí eu tenho a minha dízima periódica 0,25, 25, 25, 25. Ah, eu quero pôr 4 algarismos no período, sejam quem for. Vou fazer um aleatório aqui, ó. 8143. Para eu ter esse período 8143 repetindo, eu vou fazer a divisão por 4 noves, já que a gente tem 4 algarismos. Na hora que eu fizer isso daqui, 8143 indefinidamente. Aí você pode falar assim, mas se acontecer um caso de eu dividir por mais noves do que algarismos, o que vai acontecer? Tá? Esse caso, quando acontece, a gente vai ter o algarismo que representa o vazio preenchendo a posição, que no caso é o zero. Se eu pegasse, por exemplo, o número 5 e dividisse por 2 noves, por 99, significa que o meu período tem 2 casas. Ao fazer isso daí, o meu período vai ter 2 casas, 05, 05, 05. Se eu arriscar e colocar 3 noves, né? 5 dividido por 3 noves, o período tem que ter 3 casas. E a gente vai ver que o nosso resultado vai ser 005, 005 e assim vai, tá? Então esse é o formato mais simples. Se eu quiser formar uma dízima periódica que tem um período definido, eu vou simplesmente copiar o período que eu quero. O número de casas desse período é o número de noves que a gente vai ter na parte de baixo, beleza? Caso mais simples. Espero que vocês tenham entendido, ok?